Mas eu vejo aqui senhores também. Se tiverem alguma questão, podem colocar, tá? O chat de mulheres, mas os senhores também são convidados e bem-vindos. A primeira questão é como é que vai evoluir no empreendedorismo, certo? Da Áurea. Certo, Áurea? Muito bem. Áurea, tu tens redes sociais? Sim. Tens Facebook, Instagram, tens? Eu penso que o primeiro passo para começar pode ser também potencializar aquilo que é a tua presença no digital. Começares por fazer vídeos, a partilhar o teu trabalho, a tua experiência enquanto professora, certo? A Áurea conhece a professora do BPP? A senhora que viralizou e que nos Estados Unidos da América, no Brasil, todos ficaram fascinados, maravilhados com a entrada nela para a sala de aulas, com a energia que ela coloca diariamente e que tem com os seus alunos. Viu aquele vídeo? Então esta é a ideia, Áurea. Para quem é jovem, está a entrar agora no empreendedorismo, independente da área, o conselho que eu posso dar é potencializar as redes sociais. Usar as suas páginas no Facebook, no TikTok, no Instagram e apresentar o seu trabalho. Não tem vergonha daquilo que é o seu trabalho. Não está preocupado com o engajamento, em que o vídeo vai começar logo por ter milhares de visualizações. Não. Começar do início e também acreditar e respeitar o processo. Mas sem sombra de dúvidas que o digital é o melhor caminho. Começar a mostrar o seu trabalho, partilhar com a família, com os amigos, nos grupos do WhatsApp, pedir aos amigos nas páginas, para ter um maior número de alcance e de mais pessoas para poderem ver aquilo que é o seu trabalho. Okay? A Cacilda quer saber sobre liderança, né? que é presidente, mas que as pessoas ainda sentem que devia ser a secretária. Este é um dos desafios que as mulheres têm que enfrentar na liderança, né? Mesmo que forem competentes e estarem capacitadas, têm sempre que provar mais uma e mais uma em relação aos homens. Mas o ideal é começar, é continuar e não continuar sozinha, Cacilda, porque a liderança é muito mais de nós termos um cargo, ocuparmos uma posição, uma função. A liderança é nós podermos impactar de forma positiva a vida das pessoas que estão à nossa volta. Então a Cacilda não tem que estar sozinha, tem que atrair mais mulheres para juntos poder trabalhar e motivá-las a continuarem e também a seguirem um caminho, certo? Acho que é um conselho que eu posso dar, Cacilda, para que possa continuar a desenvolver a sua liderança. Claro que a capacitação, a formação, tem de estar sempre presente para poder fazer um trabalho comprido. A outra pergunta era da Joana, estratégias para o funcionamento sobre assédio. Como nós temos um advogado connosco, tem mais uma? A Luzia estava aqui. A Luzia pergunta sobre que é estudante, certo, Luzia? É estudante de comunicação e quer ser. Muito bem. Que coisa da Luzia. É continuar, tu estás a formar nessa área, que é muito bom. Mas o mesmo conselho que vai para a Áurea de usar a rede social para potencializar a imagem, eu mesmo quero dar também à Luzia. Fazer conteúdos voltados para o digital, com aquilo que tem aprendido na academia, como formas de criar visibilidade. E claro, estar também sempre atenta aos casos que estão acontecendo. Eu sei que, por exemplo, o canal Zampa Viva tem um diamante bruto, quando eles encontram vários jovens, fazem casting, fazem testes para poder passar e realizar o sonho da televisão. Eu espero que esse sonho seja realizado, Luzia, e que não desista independentemente de qualquer desafio ou de qualquer coisa não correr bem, mesmo que levar um não, porque o não faz parte da vida. E quando se fecha uma porta, abre sempre uma janela. Na TPA, por exemplo, a janela está sempre aberta. E a Joana, que quer estratégias para o posicionamento sobre assédio, eu vou passar ao administrador, porque enquanto advogado pode também falar da questão da nossa lei, enfim, de que forma, de que procedimento as pessoas podem ter e que mecanismos podem encontrar dentro daquilo que é a nossa realidade em Angola. Bem, eu quero, na verdade, falar com a Luzia.
estudar comunicação social, porque eu sou professor de comunicação social e eu digo isso todas estas férias que vamos dar aulas. A oportunidade não surge num pacote embrulhado escrito oportunidade. Não. A oportunidade é consequência do preparo. E quem estuda comunicação social tem de se distinguir dos outros. A minha comunidade tem que perceber que eu estudo comunicação social. Porque eu sei mais, porque eu falo melhor, porque eu percebo quase tudo, porque eu conheço cultura geral. É isso que faz de mim, depois, jornalista. Porquê? Porque as pessoas da minha comunidade, os meus professores, os meus amigos, conhecerão sempre alguém que trabalha na televisão, no jornal, na rádio e vão falar sobre mim. Mas para eu ser referência, eu preciso estudar mais, ler todos os dias, várias horas, dedicar de forma incansável ao estudo. Ler, ver televisão, ouvir rádio, ler jornais, todos os dias, aprender a falar outras línguas. E aí sim, isto é indiscutível, aí sim, há de chegar a uma empresa de comunicação social. Eu cheguei a uma empresa de comunicação social porque a minha professora na altura identificou em mim essas qualidades que estou a falar agora e indicou-me a TPM em 1997. Agora, se esperar que a oportunidade chegue e dizer, Luzia, eu estou aqui, eu sou a oportunidade, isso nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Não é obra do Espírito Santo, é consequência do trabalho. Sobre o assédio, vai falar a Claudete, ela acha que viveu algumas experiências dessas e ela disse, eu quero falar sobre isso. Obrigada, irmão. Já vamos ao assédio, só um remate aqui para a Luzia, né? A nossa futura colega. Nós estamos, primeiro, acho que para teres uma base, como deve ser, como digo mesmo, se teres uma conversa e estudar na televisão, se queres apresentar programas e aparecer na televisão, ou se queres ser jornalista. Existe uma diferença. E muitos trabalhadores de televisão nem sequer percebem essa diferença, mas existe. Entre o apresentador e o jornalista, porque a responsabilidade é muito maior. Então, antes de mais, tens isso na cabeça, tens foco. Se for o que quiseres fazer, seguir, não é uma área fácil. Eu estava aqui a dizer ao irmão Neto, eu estudei em Portugal e nós, quando entramos para a faculdade, os nossos professores, eles ali são muito diretos. Dizíamos assim, vocês estão a estudar para ir para o desemprego. Mesmo, sem qualquer problema. E nem estava a mentir, porque nós éramos 32 alunas, por incrível que pareça, éramos mulheres. E hoje, mais de 15 anos depois, das 32, nós somos só 4 a exercer efetivamente o jornalismo. Tá? Estou a contar eu e estas estão em Portugal. Para ver se não é muito fácil, mas em outro continente. Está? Ok. Como eu disse, como em Portugal, depois da formação percebi que o mercado era o mais fácil. Conclusão de que se era o que eu queria fazer e se tinha uma oportunidade em Angola, eu vim para Angola. Portanto, eu só voltei para Angola para exercer o jornalismo. Tal era a minha vontade, o meu foco em exercer a profissão que eu decidi que queria desde os meus 7 anos de idade. Eu mudei a minha vida completamente, mudei de país para fazê-lo, porque eu queria ser jornalista. Portanto, antes de mais, foco. Vamos agora ao assédio sexual. E a Edivânia dizia que o irmão Neto, se calhar, estava na melhor condição de responder, porque é o homem das leis. Eu ia começar precisamente por aí. Em muitas situações em que nós nos possamos deparar com algum tipo de assédio, se for efetivamente assédio, nós muitas vezes podemos resolvê-lo sem ser de forma jurídica, sem acionar um advogado ou o nosso pai ou o nosso tio, tal como os exemplos que o irmão Neto deu. Eu tenho, isso é a minha forma de encarar a vida, em muito poucas situações eu coloco-me numa posição de vítima. Só naquelas em que eu não domino, porque senão não me coloco nessa posição. Começa já pela nossa profissão, como muitas outras as pessoas, as mulheres tendem a dizer que os homens têm mais facilidades. Em termos de salários, por exemplo, isso não parte de nós, é a lei que existe, ou são as regras, é o nosso contexto. Não é? Em muitas profissões os homens ganharem mais.
Mas e se olharmos para o outro lado, falo da minha profissão, por exemplo, nós estivemos, e isso é facto, nós estivemos num concurso, vou chamar assim, em que se esteja à procura de uma profissional ou um profissional para a televisão, vamos olhar para uma situação em que todos tenhamos a mesma qualidade, o mesmo nível de conhecimento, a mesma literacia. Eu posso garantir-lhes, porque já estive nessa situação, em que os rapazes que lá estiverem, primeira coisa que vão dizer é: as mulheres vão entrar primeiro. Certo? É bonita, é vistosa, portanto, os chefes vão pôr primeiro as mulheres. Então, se calhar, aí está uma situação de inferioridade, não é? Depois, a questão de encarar mais propriamente o assédio. Nós temos que ter noção daquilo que nós somos e daquilo que as outras pessoas são. Eu, enquanto apresentadora de televisão, inevitavelmente, mesmo que fosse uma pessoa muito distraída ou muito mal formada, eu era obrigada a ser uma pessoa bem apresentada, bem penteada, bem vestida e maquilhada sempre para apresentar o jornal, certo? E isso faz de mim, independentemente, uma pessoa mais preparada, mais apresentada. Ora, enquanto mulher resolvida, eu tenho que ter noção que ao ser uma mulher bem vestida, bem penteada, bem maquilhada e com um perfume XPTO, eu vou chamar a atenção. Quase que inevitavelmente os homens vão olhar para mim. A abordagem que ele terá perante isso é outra coisa. Agora, eu uma mulher, não vai dizer que eu sou, está a dizer, não é? Uma mulher bonita, jeitosa, bem apresentada, vou disputar o desejo dos homens. Sim? Tenho que ter essa noção. Certo? E também tenho que ter noção que alguns vão olhar, vão desejar e vão sofrer no cantinho deles. Outros, e claramente, principalmente os que tiverem no poder, vão tentar uma abordagem de uma forma, é uma forma de ver, eu pus-me nessa situação ao tornar-me apetecível, digamos assim. Estamos aqui a falar de uma linguagem muito terra-terra, não é? E, portanto, ao pôr-me nesta situação, eu tenho que saber que alguém vai se aproximar, alguém vai tentar a sorte. Mas ainda os homens que têm aquele instinto de caça, né? São os caçadores, os hunters, como dizem em inglês, ele vai tentar uma aproximação. Mas agora, nós temos que saber como trabalhar com essa aproximação. Claro que também depende da forma da abordagem do senhor. E o irmão Neto estava a falar que já aconteceu comigo e aconteceu em várias situações, uns mais diretos do que os outros, mas até hoje, e eu digo isso com muita satisfação, até hoje eu soube driblar todas as situações que aconteceram. Todas. Nunca me vi numa situação de ter que pensar que se calhar tinha que recorrer a fazer uma queixa ou algo do género. Felizmente para mim se calhar foi. Mas eu sou. E atenção, 90% dessas pessoas são meus amigos hoje. E algumas delas, ou alguns deles, eram meus chefes. Eu tenho noção que se calhar não cheguei mais longe, mais rápido, porque tive que pôr um travão. Eu tenho uma coisa desde que comecei a estudar, uma analogia que eu faço em relação à vida, que é um elevador. Nós na vida todos temos aquele topo onde queremos chegar, em termos de carreira, em termos de família, em termos de realizações pessoais. E na profissão nós temos o elevador, como um prédio, e temos as escadas. Já vi muitas vezes, em muitas situações, eu tenho noção da formação que tenho noção das qualidades que tenho, eu tenho noção daquilo que falho. Mais do que qualquer pessoa, eu tenho que ter essa noção. E como devem calcular, é um pouco frustrante. Nós somos trabalhadores de sexta a sexta, de domingo a domingo, incansáveis, damos 100%. E de repente estamos a ver a bebinha que só dá 10% e vai chegar lá assim, bem rápido. Ora, o que faz? E nós sabemos como é que ela chegou a fazer para isto. Nós podemos rebelar-nos, virar a maluquinha lá do trabalho, que anda a gritar para todos os lados, não é justo, não é justo, não é justo. Ou podemos fazer o que eu fiz e que faço todos os dias. É pensar, ok, ela entrou para o elevador e subiu, eu estou a ir por escada, degrau a degrau. Vou chegar lá se e quando Deus quiser, na hora dele, não na minha. Mas ou a gente sabe encontrar lá inevitavelmente, ou então quando eu chegar ela já vai estar cá embaixo até. Portanto, são preços que nós estamos ou não dispostos a pagar na vida. Ela pagou um preço para entrar para aquele elevador que eu, até hoje, graças a Deus, nunca
quis pagar. Não tenho a casa dos meus sonhos, com um quintal para o meu filho brincar, não tenho o carro dos meus sonhos, não tenho a vida que eu quero, mas podem ter certeza, eu poderia ter. Num estalar de dedos. É aí que entra a nossa escolha na vida. Às vezes fico frustrada porque não posso dar ao meu filho algumas coisas, não posso fazer outras, mas eu sei como é que eu poderia fazer para chegar lá. E estou disposta a isto? Não. Primeiro, tive uma mãe e um pai que me educaram valores que são para a vida, valores da igreja católica, que ainda hoje pensam que quando eu vou tomar uma decisão e pensar a Laura e Joaquim não iam aprovar isso. O Deus que eu tanto respeito não me educou para isso. Então, eu vou dizer não e Ele há de saber como é que me vai trazer isso. É difícil. Principalmente nós jovens, quando vemos as nossas amigas a chegarem lá, a terem isso, a terem aquilo e nós não temos nada. É uma decisão difícil. E por isso é que mas sou eu, uma pessoa, dificilmente aponto dedos. Eu tenho amigas que tomam decisões radicalmente contrárias às minhas. Respeito-as totalmente, tanto as decisões como elas próprias. São opções que elas tomaram na vida e não é por eu não as tomar que sou melhor do que elas. Não, eu só sigo determinados valores e elas seguem outros. Porque assim não tudo está o respeito ao próximo, não é? E o amor ao próximo. Mas é isso, é saber lidar o máximo possível com a série, claro, quando já não for possível aí fazer a tal denúncia, mas sempre tendo noção que se eu tenho a capacidade de resolver isso, bem, não vou pouco litigioso. Primeiro, às vezes estou a falar com o meu chefe e tenho noção que se houver algum problema, eu poderei ser demitido ou poderei ter um ambiente de trabalho mais hostil. Não podemos esquecer isso nunca. Aquela pessoa tem poder, aquela pessoa é meu chefe, aquela pessoa manda e pode efetivamente acabar com a minha carreira. Então nós, enquanto adultos, afinal, querer ser adulto não é só ganhar um salário, não é? É também saber gerir essas situações. Portanto, ter sempre essa noção. Nós podemos sim ser vítimas da assédio, muitas vezes pelo nosso posicionamento e, portanto, cabe a nós tentar resolver isso sempre da melhor maneira possível. Considerado um assédio, porque algumas mulheres, entretanto, até homens sejam vítimas, nem sequer sabem que aquilo é um assédio, né? Então, Sra. Administradora, por favor, para que nós tenhamos uma noção melhor, a partir de que momento, profissionalmente falando, o colaborador está a ser vítima efetiva de um assédio. O assédio não acontece numa relação que não seja uma relação de hierarquia. Para ser assédio, o pressuposto específico para ser assédio é que tem que haver hierarquia, tem de haver uma condição de dependência. E normalmente é no local de trabalho, entre o chefe e a subordinada. Isto aqui é um assédio. Na igreja, entre o chefe do grupo e a integrante do grupo, se calhar. Mas para ser assédio sexual tem de haver uma relação de o homem estar numa condição melhor que o da mulher. Isto aqui é assédio. Porque aquilo que acontece na rua, entre pessoas pares, nomeadamente vizinhos, amigos, não é assédio. O assédio tem de haver uma relação chefe-empregado. Ou seja, aquela pessoa que não está empregada normalmente não é vítima de assédio. Mas quando ela vai procurar por emprego, por exemplo, está lá o diretor e o diretor diz: olha, para tu seres admitida tens que fazer isto, aí já é sério, porque já existe uma relação de dependência de um em relação ao outro. Mas havendo assédio ou não assédio, o papel fundamental para combater o assédio é a mulher, que se tem que dar ao respeito. Uma mulher que se respeita habitualmente não é vítima de assédio. Uma mulher que sabe colocar os valores que aprende na igreja, na escola e em casa, dificilmente. Porque o homem também, por mais predador que possa ser, ele sabe que mulher é que ele pode assediar, ele sabe que mulher é que ele pode lançar as suas garras.
Há mulheres que são proibitivas no sentido de que a maneira como ela se apresenta em público, a maneira como ela se veste, a maneira como ela fala com as pessoas, já põe uma barreira. Há lá uma barreira. Agora, uma mulher que usa calças muito apertadas, blusas muito curtas, lábios pintados a vermelho, unhas compridas, um tipo de linguagem, sei lá, com palavras obscenas. Essa mulher facilmente está a indiciar que pode ser objeto de assédio. Eu acho que o mais importante é a mulher também. Ela vai disputar. Sim, é a vida. Isto é verdade, igualmente. O que não quer dizer que essas roupas, esse batom e essas unhas são um sinal verde para avançar. Claramente nós somos adultos e elas propiciam isso. É como eu dizia, nós atraímos mais os olhares, mas isso, meus senhores, não é um sinal verde. Vocês, nem que eu esteja sem roupa, não quer dizer que vocês tenham um aval para avançar, para sediar ou para tomar posse desse corpo porque está sem roupas. Não vos pertence e a decisão final sempre será minha, mesmo sem roupa. É simples destruir esse comentário. Veja como é que vocês todas, mulheres, estão apresentadas aqui na igreja. Vejam. E vejam depois como é que as mulheres se apresentam na rua. Não é? Por que se apresentam assim? Por que aquele cabelete trouxe hoje uma camisa com botões até aqui em cima e provavelmente amanhã na rua vai estar tudo? Porque aqui na igreja tem regras. E essas regras são para proteger também a mulher. Porque aqui há moral. E a moral impõe mesmo que nós nos apresentemos bem. Porque senão, víamos todos conforme nós quiséssemos. Ou não? Então, nós estamos a aplaudir, mas nós também sabemos que a maneira como nós nos apresentamos pode indiciar uma conduta leviana. Pode. Aquela frase, a mulher de César, não é preciso parecer. O que é que aconteceu para essa frase surgir? Júlio César, imperador, era casado. E a mulher, um dia desses, ouviu um piropo, um elogio de um plebeu. Ouviu, ela só ouviu, ela não aceitou. Ele só disse, és gostosa, só isto. O rei César, o imperador César, ouviu isso e disse, não, a minha mulher nem isso deve ouvir. Se ela permite ouvir isto, então ela não é mulher de César. E divorciou-se da mulher de César. Por isso é que se diz, a mulher de César não basta ser, tem também de parecer mulher de César. O Estador falou muito bem da questão e do posicionamento das mulheres, não é? Mas eu penso que logo no início da abertura que o Sr. Conselheiro começou a falar, começou por falar de uma educação igual para os homens e para as mulheres, certo? Se as mulheres desde pequenas são educadas a preservar o seu corpo, que é o templo de Deus, a terem um posicionamento certo para vestir e bastar, os homens deviam ser educados de igual maneira, que independentemente de a mulher estar bem ou não apresentada, independentemente de ter uma posição hierárquica superior àquela mulher, que não dá por si só o direito. Então é para os dois. Esta responsabilidade não pode ser apenas para a mulher que se apresentar bem, porque há mulheres que são bem apresentadas, que têm um posicionamento correto e que ainda assim são vítimas de assédio no local de trabalho, né? São vítimas, independentemente de tudo, porque a questão está voltada para a forma como o homem olha a mulher. A cultura, a forma como o homem olha para a mulher. Muitas vezes, independentemente de qualquer coisa, é a maneira como olha a mulher. Por si só, já é o ser mais frágil, já está em desvantagem, já tem... Não é propriamente, não acredito que seja propriamente só sobre o posicionamento das mulheres. Tens toda a razão. Nós trabalhamos na mesma empresa. Eu fui educado de maneira
circunstância nenhuma. Eu trabalho com uma pessoa para a TPA há agora 6 anos. Não tenho uma colega em relação à qual eu tenha tido uma atitude de respeito a essa mulher. Porquê? Porque a minha família me educou. Porque o meu pai só tem uma mulher até hoje. Há 55 anos que os meus pais vivem juntos. Eu nunca vi meu pai dormir fora. Eu tenho um bom exemplo em casa. E o homem tem sido exatamente bem preparado. Eu jamais, enquanto homem, sentir-me homem se eu tivesse de recorrer ao meu cargo para conseguir uma mulher. Eu tenho de recorrer às minhas qualidades enquanto homem para ter uma mulher. E não recorrer ao facto de ter um pouco mais de dinheiro ou um pouco de mais cargo para conseguir ter uma mulher. Este não é homem, de certeza absoluta. E as famílias, como disse no início lá atrás, têm essa responsabilidade de dizer à menina: faz-te respeitar, e ao menino: respeita as mulheres dos outros. Isso sempre na família e na igreja. Muito bem. Vamos passar para mais questões, não é? Queremos ouvir também os senhores. É um chá de mulheres, mas os senhores são convidados. Se tiverem dúvidas, questões, podem também apresentar, por favor. Mulheres, já estamos a ver alguma fonte, algum caminho para esta busca? Então estamos a ver que tudo depende do nosso posicionamento. E o assédio não é só com as mulheres, os rapazes também sofrem. Eu, de Olinda, se tiver um cargo alto, tiver ali o irmão Domingos desempregado, se tu quiseres trabalhar comigo, tens de fazer isto a mim. Quem sabe fazer uma carícia, fazer uma massagem. Hoje faz massagem, amanhã penteia o meu cabelo, amanhã troca ou pinta minhas unhas. Ele que não é pintor, nem é homem de pedicure, mas eu lhe peço isso porque eu quero lhe dar emprego. Ele, coitado, porque precisa, vai ceder. Hoje ceder a massagem, amanhã ceder o abraço e depois ali vai até conseguir o emprego. Então, o momento é para falarmos e, como já nos disseram, não só as meninas, o rapaz que também quiser dizer alguma coisa, coloque o dedo no ar e vai fazer ou vai colocar a questão que lhe aflige. Então é mais um momento das intervenções. Enquanto os nossos palestrantes vão anotando, antes de responder, vamos acompanhar depois o momento com Pedro e Matias. Obrigado pela palavra. Domingos, essa palavra é meu nome, professor de profissão e também jornalista do jornal Liberdade. Portanto, eu acompanhei com bastante atenção a exposição do nosso diretor Neto e numa das suas palavras falava sobre a questão da cultura da denúncia, que parece ser um dos elementos essenciais que, em função, por exemplo, da situação que as famílias vivem, situação econômica, que pode acontecer, por exemplo, que o acusado, em termos econômicos, está num nível superior em relação à pessoa que foi abusado ou abusada. Faça isso com muitas famílias, não tendo em conta a situação que vivem, podem, de facto, denunciar. Uma vez também alguém ligado à questão da democracia. Também porque, às vezes, aqueles casos que as famílias denunciam, mas que depois não encontram respostas diante das autoridades civis. Então, faça isso. Muitas famílias devem denunciar estes problemas que vivem no seu dia a dia. Pode levar tua mão ali? Boa tarde a todos. Eu sou a irmã Helena Moinho. Na verdade,
Então, quando na minha comunidade alguém tem comportamentos desviantes, ou seja, olha para mim como se quisesse me comer, seja na família, na comunidade, na igreja, que tipo de nome eu darei a esse comportamento que ocorreu? Boa tarde novamente. Falou-se aqui ainda sobre muitos aspectos importantes, efetivamente sobre o assédio. E os nossos protetores falaram que a forma como nós nos apresentamos, a nossa postura, tudo isso vai influenciar para que a gente esteja mais ou menos propensos a cair ou a recorrer ao assédio. Mas eu gostaria de saber efetivamente quando é que nós conseguimos perceber que estamos a ser assediados. Por que eu faço essa pergunta? Porque muitas mulheres não têm acesso a uma informação assertiva em relação a esse assunto, o assédio. E muitas mulheres ainda acham que por fato de ela ser subordinada e ele ser o chefe, ele pode fazer qualquer tipo de comentário, mesmo que lhe deixe desconfortável. Ele pode tocá-la, mesmo que ela não quer ser tocada. Então, quais são as características que nos faz perceber que estamos a passar por assédio? Porque esse assédio às vezes vem disfarçado de carinho, de preocupação, de uma outra coisa que não é assédio, mas é. Então, quais são essas características que eu gostaria de saber? Mais alguém vai dizer uma voz masculina, mais uma voz masculina. O padre. Deus te ama. Sim, falando sobre assédio. Sim, responderam muito, fazendo comentários sobre vestidos das mulheres. Mas eu penso que tem mulheres que não têm roupas assim, roupas lindas, roupas curtas, não pintam lábios. Só que acontece que temos homens, malandros, por exemplo, que não se importam com vestido nem nada e vão atrás das mulheres. E muitas das vezes essas mulheres pretendem deixar de trabalhar, vai embora. Será que tem uma maneira de tratar esse assunto ou é sempre deixar de trabalhar efetivamente? Mais mulheres, estamos em momento de aprendizado. Mas eu sei que só para meninas, homens que são assediados. São. Boa tarde a todos. Beatriz José, meu nome. Bem, já se falou muito sobre o assédio, mas acho que o nosso ponto aqui principal é mulher em busca de oportunidades no mercado de trabalho. Eu estudei em uma universidade, me formei em gestão empresarial.
assédio e desafios e conquista. É bem verdade que temos muita debilidade nas nossas formações, porque uma coisa é teoria e outra é prática. Eu vou falar por experiência que eu no meio fiz biologia e química, mas infelizmente eu terminei o meu meio e não sei o que é passar no laboratório. Fiz biologia e química, mas não passei no laboratório nunca. Mas tive uma nota positiva alta porque na teoria eu tinha conhecimento. Felizmente, no superior achei por bem dar um pouco mais à esquerda. Fiz psicologia clínica e que tive prática, teoria, estágio e ali me saí diferente. Para dizer que verdadeiramente temos sim muita dificuldade, é de lamentar, porque o nosso governo tem de criar políticas para inserir a juventude e dia a dia nós ouvimos isso, mas a prática é meio duvidosa. Mas ainda assim, não vamos desesperar. Ânimo, luta, desafio, resiliência deve constar no nosso dicionário diário. E só assim poderemos atingir as nossas metas. Estamos juntos? Mais inquietações e depois os nossos preletores vão responder algumas inquietações. Pronto, então, depois das perguntas, vamos agora acompanhar os nossos palestrantes que vão dizer as respostas. E depois deste momento das respostas, vamos então acompanhar aí o nosso cantor que já está conosco. Bem, é verdade. Grande parte das coisas que disseste, sim. As escolas, os programas curriculares não estão desenhados para formar pessoas que depois consigam facilmente entrar para o mercado de trabalho, primeiro. Segundo, é verdade, não há emprego. Não há emprego. Mas também aqui há algumas pessoas que temos que discutir. Quando nós escolhemos um curso, quando nós vamos para uma universidade, vamos lá por quê? Nós temos um plano. Nós vamos porque gostamos do nome do curso, vamos lá porque achamos que é fácil. Qual é o nosso plano? Nós temos de, e aqui se calhar o problema está no sistema de instrução do nosso país, nós temos de, a partir do ensino médio, ter testes vocacionais para saber quais são as coisas com as quais nós mais nos identificamos. O teste vocacional é aquele que é feito o aluno do ensino médio, normalmente no 12º ano, e que a escola, através de um gabinete da escola, ajuda o aluno, em função de um conjunto de perguntas que fazem ao aluno, chegar à conclusão sobre que inclinação é essa tem. E me parece que não costuma ser assim. Muitas vezes as pessoas vão a determinados cursos, ora porque aquele curso não tem matemática, ora porque é mais fácil, ora porque teve uma cunha e conseguiu naquela universidade, ora porque aquela universidade é mais barata, ora porque é mais próxima da escola, a de casa melhor, ora porque está na moda, a colega, a amiga também fizeram, ora porque gosta daquele nome. Se nós tivermos um plano para a nossa vida, acho que fica mais fácil.